Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre como beleza e magia estão relacionadas e como isso, que é considerado um segredo hoje, pode transformar a sua vida. Esse assunto faz parte de um grande tópico que eu vou explorar no podcast esse mês de abril, que é energia. E vamos destrinchar essas palavras, né? Magia aqui eu quero dizer conseguir mudar a sua energia, alterar a forma como você se sente para conseguir alterar a realidade. E quando eu digo energia, eu quero dizer a sua força vital, a sua força de vida, a sua capacidade de ir ali no mundo fazer o que você deseja, sabe? Transformar a sua vida. E não para ser melhor ou pior do que ninguém, mas para você poder realizar o seu potencial. O que você deseja criar, o que você deseja fazer, os seus sonhos. Não tem a ver necessariamente com dinheiro, né? Com o valor monetário ou o status social, mas aquilo que está dentro do seu coração. Então, como aumentar essa energia que possibilita isso? Como proteger isso? Esse é o grande tema de abril. Quando eu falo de beleza, eu tô falando da forma como a gente se sente e a forma como a gente se reconhece no mundo. E eu acho que isso é tão forte, sabe? Que eu não queria colocar dentro de um episódio do mês que fosse gigantesco. De vez em quando meus episódios duram 1 hora e 10 minutos. Então eu queria fazer um videozinho assim mais enxuto para que as pessoas realmente conseguissem acessar isso e ouvir isso. Então agora que a gente já tem essas 3 palavras entendidas, vamos entrar nesse tema de fato. Historicamente, como foi vista essa questão energética, né? Na história da espiritualidade mesmo. A energia sempre foi vista como algo que pode ser mudado. A energia ela pode ser transformada. Só que não é fácil, né? Não é tão simples, senão a gente simplesmente acordaria todo dia e falaria: nossa, como eu quero agora ser uma pessoa que tem vontade de levantar e de fazer as coisas. E isso, gente, como sempre, né, em todos os episódios, a gente está assim considerando todas as questões de recursos, das possibilidades que a gente tem, das nossas limitações, tá? Eu estou falando, além disso, temos a questão da energia. Através, né, da espiritualidade, através dessa transformação energética, a gente sabe que se a gente está sem força e a nossa questão é unicamente puramente energética, como a gente faz isso? Então, ao longo da espiritualidade, das mais diversas formas possíveis, foram tendo diferentes iniciativas e diferentes formas de você acessar e transformar isso. Eu falo rápido porque é um tema que eu gosto muito. Então, vocês me desculpem se eu estou atropelando as palavras. Então, alguns dos rituais, eles começaram a existir por isso. Tem vários tipos de rituais diferentes, mas alguns especificamente era para isso, para conseguir mudar essa energia, transformar isso. Ao longo da história, isso foi feito através de canto, de dança, às vezes de pedido para deuses, deusas, para entidades, para os seres do universo espiritual mesmo, para que eles ajudassem, né, a acessar esse lugar de transformação. Mas, gente, nem tudo pertence a esse outro, sabe? Nem tudo é algo externo. Os rituais, eles também fazem com que a gente consiga acessar outras frequências para que nós mesmas consigamos alterar a nossa energia, sabe? Então, sim, é óbvio que de vez em quando a gente precisa pedir ajuda para o universo espiritual. Mas o universo espiritual, ele também está ali facilitando para que a gente consiga mudar. O que eu bato sempre na tecla aqui desse podcast é o quanto a gente esqueceu que o principal acesso a qualquer energia, qualquer espiritualidade, somos nós mesmos. E o quanto a gente consegue descobrir simplesmente fechando o olho e ouvindo. Mas enfim, eu já falei disso outras vezes. Vamos seguir em frente aqui no nosso tópico. E é por isso que eu tô aqui hoje com um espelho, porque o espelho hoje ele tá relacionado com a vaidade feminina. Vide, né, Branca de Neve. Mas não foi sempre assim. O espelho, historicamente, ele já foi um acesso a alguma outra coisa, que é a nossa força. E eu vou apresentar para vocês um livro e um tarô, que é o oráculo Mother Peace, ou Mãe Paz. E ele foi criado por essas 2 artistas, historiadoras, pesquisadoras, que são a Karen Vogel e a Vicky Nobel. E sempre que eu falo de rituais aqui ou em qualquer rede, isso tá muito, gente, mexe muito com a cabeça das pessoas de lembrar do ocultismo mesmo. E eu tenho super respeito, assim, por quem realmente estuda essa tradição, entende essa tradição, entende as implicações históricas dessa tradição,
Mas eu precisava de um outro acesso, simplesmente por ficar com aquela pulga atrás da orelha que me fazia pensar, não é só isso, sabe? Tem alguma outra coisa aqui, ou simplesmente, sei lá, por pensar em outras formas, assim, de relação com esse universo, assim, sutil, que eram mais tocantes para mim. Então, com a Karen Vogel e a Vicky, como elas são pesquisadoras, historiadoras e artistas, elas tentavam, assim, acessar esses lugares através de pesquisas arqueológicas, com o entendimento de que o patriarcado não é a única cultura que existe ou que existiu na Terra, com o entendimento também da branquitude, né, de como existe, assim, um apagamento completo da religiosidade de matriz africana. Então elas integram tudo isso e acessam essa ritualística, essa simbologia, esses arquétipos ancestrais através de um outro lugar, sabe? Enfim, elas estudaram a beleza, esse tema tão relacionado ao universo feminino, e elas estudaram a beleza nessa outra perspectiva. E aí eu tô aqui com a carta da Imperatriz e eu não vou colocar muito perto porque ela tá, né, com os seios à mostra. E é triste que eu não posso mostrar, mas eu queria mesmo que esse vídeo alcançasse as pessoas. Então eu vou ter que ser estratégica nisso. Mas busquem essa imagem, né, nas redes, porque ela tá deitada e tem um espelho do lado dela. E aí elas falam o seguinte: o espelho de toucador ao lado da Imperatriz é réplica de inúmeros espelhos encontrados em sítios arqueológicos de civilizações que adoravam a deusa. Arqueólogos a miúde interpretam a prevalência desses espelhos em culturas primitivas como indício da vaidade feminina. Contudo, os espelhos possuem um significado bem mais antigo e sagrado. O final também é bem marcante, elas falam assim: o espelho conecta a Imperatriz com os mistérios iniciatórios centrais, cujo objetivo principal era o conhece-te a ti mesmo. Aqui está uma grande chave, né, gente? Então, conhece-te a ti mesmo, né? Me diz, você se conhece? Porque hoje em dia, por exemplo, tá muito uma coisa muito da gente falar assim, os meus limites. Mas as pessoas, você nem se conhece. Você nem sabe o que você gosta, o que você não gosta. Então, como que você vai impor um limite se você não olha aqui e você fala, isso é meu, isso é do outro? Porque às vezes a gente também tá errado, viu? Às vezes a gente também faz coisa errada, tá? Mas não é esse o tema. Mas o espelho, ele é esse potencial. Esse artefato, gente, foi encontrado em escavações junto a corpos embaixo da terra. Vocês têm noção do quão forte isso é? Do quão indicativo de que isso era importante? Vocês conseguem imaginar que essa questão de se ver, de se reconhecer, poderia ser assim tão essencial? E aqui a gente mergulha, talvez, na questão mais assim forte desse episódio, e é por isso que eu queria que ele ficasse enxuto, porque ainda tem essa parte para olhar, que é a questão do ego. E é muito curioso que a gente está em abril, a gente está dentro dos eclipses ainda. Eu ia fazer um episódio sobre ego em abril do ano passado, eu cheguei a gravar, eu não lembro se eu editei ou não, acho que eu parei na metade. Mas eu volto aqui 1 ano depois com esse tópico para vocês, com essa perspectiva que eu tenho muita certeza. Hoje em dia, depois de estudar muito, de olhar muito, de acompanhar as pessoas nos seus processos. Porque a gente ouve muito isso, quebre o seu ego, dissolva o seu ego, né? Se libere do seu ego. E eu entendo que isso é muito importante para os homens, mas eu não acho que isso valha para todas as pessoas no mundo. Porque o que acontece? A maioria dos homens, eles têm um ego já. Eles desenvolvem um ego, uma identidade de si muito forte. Eles têm muita certeza de si. E se você for pensar, é até útil, né? Porque no passado tinha que batalhar, tinha que vencer muitos perigos e muitas dificuldades. Então, acho que era muito importante você ter esse ego muito forte. Mas hoje em dia, isso se torna numa competição, né? Numa desavença e nessa questão de buscar a superioridade sempre, inclusive em relação a outras mulheres, inclusive em relação às suas parceiras, inclusive aos seus amigos, sabe? A pessoas que são, assim, teoricamente, pessoas para você cuidar. E pensando bem aqui, só para não ser injusta, porque eu não quero ser injusta com ninguém, talvez não seja questão dos homens em si, mas sim da masculinidade.
Então, pessoas que ainda carregam essa questão da masculinidade muito forte, elas têm esse ego muito grande. E isso também não é um repúdio aos homens, porque o masculino, eu acho que ele tem um lugar, principalmente dentro de todas as pessoas, sabe? Mas existe um masculino que está a serviço do mundo e existe um masculino que está a serviço da destruição. E não é o masculino tóxico, essa coisa assim mais superficial, mais estereotipada que a gente ouve falar. E a espiritualidade sabe disso. Quando o homem tem essa quebra do ego, quando ele passou por algum obstáculo muito difícil que trouxe uma humildade para ele, ele consegue estar mais a serviço, ele consegue ser mais amoroso, ser mais carinhoso, ter mais inteligência emocional, colocar esse vencer não em primeiro lugar, mas esse servir mesmo dentro das suas prioridades, sabe? E a espiritualidade sabe disso, é por isso que tanta teoria espiritual fala dessa dissolução e dessa quebra do ego. Até mesmo porque a espiritualidade sempre foi mais masculina, então qual era a necessidade? Identificar o que os homens precisam fazer para eles alcançarem esse lugar no qual eles podem contribuir melhor para a sociedade, para as outras pessoas. Mas é isso, a masculinidade ela é conhecida por ser egóica. Então ela não precisa de um espelho, porque ela já se reconhece, ela já tem identidade. Quando a gente fala das mulheres, a gente não tem esse ego tão forte. E assim é também com pessoas que foram historicamente negadas a sua identidade. Então vocês, por favor, não achem que isso é uma questão de binariedade, sabe? O que a gente chama de ego nas mulheres, porque eu sei que vai ter gente falando, eu conheço mulher extremamente egóica. O que a gente chama de ego nas mulheres é normalmente um pedestal, que é quando ela se acha muito superior a outras pessoas, principalmente a outras mulheres. Mas, gente, esse pedestal, ele é vazio. E você olha lá dentro e não tem nada de verdade. É tipo assim, oco. Por isso que muitas mulheres, quando elas perdem esse pedestal, elas entram num buraco que elas, tipo, não sabem mais de nada. Se dão o tempo inteiro, vem o seu valor no fato delas agradarem outras pessoas. Então, o espelho é um desses caminhos pra gente se conhecer, pra você saber o que você gosta e quem você é. E mais do que isso, ele é um caminho pra você descobrir o seu valor. Eu, gente, literalmente olho no espelho e eu digo, você é X, você é Y, você é Z. Essas afirmações, elas literalmente mudam a vida. E se você sabe quem você é, se você consegue curar essa ferida, principalmente da rejeição, de ter medo de ser você, você começa a acessar um lugar que ninguém te para. Quem é você? O que você gosta? O que você não gosta? Tem que saber essas coisas. Pra já, pra ontem, pra agora. Tem que fazer coisas sozinha, tem que visitar lugares sozinha, tem que se explorar, tem que sentar muito na frente do espelho e se reconhecer. Se você não sabe disso, é o contrário. É mais fácil você se aglutinar, por exemplo, em relacionamentos amorosos e amizades assim, nos quais você acaba se anulando, dos quais você vai pensar depois, meu Deus, quem sou eu, sabe? Eu esqueci de quem eu sou e a pessoa tá sempre servindo os outros. Porque doar a si mesma não é o problema. O problema é que você se doa para quem também não vai doar para você. Então doe para suas amigas, sabe? Para quem realmente gosta de você. E um outro ponto dessa falta é que como a gente tem essa falta dessa identidade, se a gente não supre com outra pessoa, por exemplo, a gente acaba achando que alguma coisa vai nos preencher. Porque fica um vazio. Então vem essa necessidade de consumir, porque a gente está tentando inserir essa identidade dentro da gente através de uma coisa externa. Segundo ponto, a beleza é algo tão forte na gente. Quando você vê algo lindo, gente, você se nutre. Aquilo te alimenta, porque a beleza é algo poderoso. Ela lembra da nossa força de vida. Ela é algo sagrado, é um lembrete de alguma coisa que é maior que a gente e que ao mesmo tempo faz parte da gente. É um campo que a gente acessa e que faz parte da nossa energia. E é por isso que antigamente a gente tinha rituais de beleza, que era para a gente ter essa força na gente, mas também para poder honrar essa grande dádiva que é a beleza, no ser humano e na natureza. E aí a gente, com falta disso, faz o quê? Vai buscar a perfeição. Porque a gente, hoje, parece que a gente esqueceu o que é beleza de verdade. Que é esse senso de poder, é essa segurança, esse algo que é arrebatador, porque é tão forte, é tão magnético, é tão hipnótico. E a gente raramente tem acesso a isso de verdade.
a gente quase que se rende, né, em frente à beleza verdadeira. Mas a gente não tem esse espaço para entrar em contato com a beleza verdadeira. E eu vou dizer mais, a gente tem vergonha dessa nossa beleza verdadeira, porque a gente não está acostumado a poder se render a ela. Então, o trabalho do espelho de você se ver e se ver e se ver, e você se render à sua própria beleza, que é você ser uma pessoa única, que não existe idêntico a você, sabe? Isso é algo que devolve para você um poder e uma força que, se você fechar esse episódio, por favor, lembra disso, sabe? De olhar para você e reconhecer quem você é. Saber tanto das suas potências quanto das suas dificuldades e aceitar tudo isso e entender que isso faz parte de você. E conseguir olhar dentro do espelho e falar, eu sei quem eu sou. E internalizar essa imagem e falar, isso que eu sou tem valor e tem poder. Eu sou uma pessoa que tem direito de existir. Como a gente tá longe desse ritual que permite que a gente acesse isso, a gente fica longe do nosso poder e a gente fica buscando esses substitutos para o nosso poder e não tem. Então eu tenho certeza que a gente sente muita falta dessa ritualística que permite que a gente acesse esse poder. E a gente fica caçando esses substitutos, mas não existe um substituto para isso. Então é sempre essa sensação de falta, sempre essa sensação de vazio e a gente tentando buscar a perfeição ou o excesso de consumo para criar essa identidade e essa validação dentro da gente. E são poucas as referências que a gente tem hoje de religiosidade que se relaciona com a beleza desse jeito ancestral. A única que eu tenho em mente e que eu não podia deixar de fora desse episódio é Oxum. E se você sabe alguma outra coisa sobre esse espelho, sobre essas histórias e você quiser contar aqui nos comentários, vai ser muito bom te ouvir. A gente está chegando ao fim desse episódio. Eu queria reforçar mais uma vez que você se conhecer permite você ter amor próprio. E você ter amor próprio, você reconhece o seu poder. E reconhecendo o seu poder, você começa a ter essa força interna. Então é isso, aqui eu tô montando essa minha penteadeira altar, tanto esse espaço de beleza quanto esse espaço para refletir, para pensar sobre todas essas coisas. Eu espero que vocês consigam ter esse momento assim de você estar ali no seu altar, você consegue passar por esse processo. Se você não tem um altar e também nem tem uma penteadeira, não importa, sabe? Você pode fazer isso em qualquer espelho. Mas se você quer saber como montar um altar, eu posso te ajudar, quem sabe eu faço um episódio sobre isso. E só para fechar, eu espero que toda vez que você tirar a Imperatriz no tarô, você lembre que ela tá falando desse senso de si, dessa força de si que permite que as coisas floresçam, tá? E não só de abundância, dessa palavra assim que hoje em dia tá tão desconectada da nossa verdadeira força. É isso. Para esse mês que tá vindo aí, para essa semana, gente, se olhe, se reconheça, se veja, saiba quem você é, fale coisas boas para você, se elogie. No começo é um pouquinho estranho, um pouquinho... não tô falando... Não sei se tá sério, parece que eu não tô falando de verdade, tô forçando a barra, mas funciona que é uma maravilha, tá bom? Então é isso, vejo vocês no próximo episódio. Se você tem alguma dúvida, se você quer falar alguma coisa, por favor, os comentários estão abertos. Compartilhe com outras pessoas, principalmente com pessoas que você ama, que você acha que podem se beneficiar disso, tá bom? Beijo!